Boa tarde, se for. Boa tarde, Ana. No nosso programa anterior, o senhor finalizou falando muito sobre consciência. Como que se dá esse processo de desenvolvimento da percepção dessa consciência através da prática da arte marcial? Aliás, eu acho que esse é um ponto que Grão-Mestre Moyat sempre enfatizou muito, que está ligado à vida Kung Fu. Porque muitas vezes as pessoas interpretam mal o que significa a vida Kung Fu. A vida Kung Fu, em chinês, seria equivalente a San Fa. Sendo que esse San é exatamente uma palavra que pode representar a consciência. Então seria um método através da consciência. O que seria, então, um método através da consciência? Porque quando nós estamos trabalhando os movimentos que consideramos dispositivos corporais de combate simbólico, o que vulgarmente as pessoas chamam de técnica. Por que nós chamamos de dispositivo corporal? Porque ele não é necessariamente uma técnica, Nathaniel, você sabe muito bem disso. Esses movimentos, eles não servem para atuar dentro de uma situação operacional, onde a pessoa fala assim, quando a pessoa ataca assim, eu faço assado. Esses movimentos, eles existem para chamar outros movimentos, ou seja, para despertar em cada um de nós a consciência do que nós temos que fazer naquele momento, porque aquele momento sempre será inédito. Então, por mais que eu treine 10 vezes, 10 mil vezes o mesmo movimento, no caso real, quando você precisar utilizá-lo, você só tem uma certeza: não será daquele jeito que você treinou. Então, é uma questão, da mesma forma como eu mencionei anteriormente, na nossa outra conversa, sobre a estratégia que não tem ação, não tem plano e não tem objetivo, lembra que eu falei sobre isso, né? Também, dentro da prática da arte marcial, nós não temos, por exemplo, a ideia de treinamento, a ideia de método. Isso não existe dentro da prática das artes marciais. Por quê? Porque não há esse orquestramento de ações para isso. Por quê? Porque para cada situação nós estamos trabalhando um momento que é inédito. Ou seja, como que será a nossa reação diante do inédito? Essa é uma parte muito importante na prática das artes marciais. Por isso, quando nós estamos falando de aprender ou cultivar a consciência, que seria a ideia do Sanfa ou da vida Kung Fu, ela é parte integrante do sistema. Porque o sistema, quando nós estamos falando de sistema Wing Chun, nós estamos falando, por exemplo, de um Khin So, ele tem como composição, parte integrante desse sistema, uma parte que é estruturada, que é uma parte que nós poderíamos chamar de parte técnica, né? Ou seja, a parte que tem os movimentos, uma parte tangível, que nós podemos perceber, que no caso seria os quintos, né? As sequências, os componentes associados a essa sequência e tudo mais, mas temos a parte experiencial, temos a parte da consciência que esses movimentos nos traz. Esses movimentos são movimentos que, por serem em contexto de combate simbólico, como havia falado anteriormente, eles permitem ou promovem um processo de consciência amplificado. Por quê? Porque por isso que é muito interessante isso. Por que nós falamos combate? Porque nós temos aí uma situação de premência de morte, né? Quer dizer, nós estamos numa situação emergencial. E aí nós temos por que ele é simbólico? Porque obviamente ele não pode ser real, porque senão você vai morrer e não vai aprender nada, né? Parece até uma brincadeira, mas é muito sério. As pessoas falam de combate real, mas o combate real é um combate que envolve a morte. Então, ou você mata ou você morre. Se você morre, né, você não vai aprender nada. Se você mata, você é um criminoso. Então, socialmente, é muito perigoso nós falarmos de combate real.
Todo combate, não importa, até o vale tudo ou qualquer coisa, são combates simbólicos. Por mais realidade, né, que possa existir dentro daquele contexto. Mas voltando à nossa conversa, então o que acontece nesse momento do combate simbólico? O cérebro, nosso cérebro, ele não consegue fazer a distinção até o último momento se aquele movimento, aquele golpe, ele é real ou simbólico. Então, enquanto o cérebro está absorvendo a aproximação do golpe, daí a importância desses movimentos, eles terem uma efetividade. Porque senão o cérebro não vai ser enganado. Porque o mérito desse trabalho é nós, entre aspas, enganarmos o cérebro para ele reagir como que ele estivesse no momento de premência de morte. Para aí ele entrar num outro estado, num estado diferenciado. Né? Eu lembro muitas vezes você menciona isso, né, que é um estado alterado de consciência, que faz com que a pessoa tenha lampejos que possam depois... O que são esses lampejos? São pontos, são spots, são momentos isolados, mas que, ao ser trabalhado dentro do contexto da vida Kung Fu, essa experiência momentânea, furtiva até muitas vezes, ela possa ser utilizada, né, dentro de um contexto comportamental, sendo estendível para o mundo. Então esse é o ponto que eu acho que é a contribuição das artes marciais para a evolução da consciência estratégica. O senhor mencionou o Sanfat como ponto de partida para o aprendizado. Na nossa cultura, nós partimos da ideia teoria-prática. Então, o senhor está me dizendo que dentro da arte marcial não existe esse paralelo? Não existe, por exemplo, o aluno ele tem uma aula teórica e depois ele parte para uma parte prática, ele não tem uma introdução a esse processo? Não, é que não tem, pessoalmente, né, após as artes marciais serem transportadas para o Ocidente, ou até mesmo, se você observar, né, as artes marciais que com maior influência no Ocidente hoje são as artes marciais de origem japonesa. Né? E essas artes marciais, muitas delas surgiram ou tiveram uma influência muito grande ou foram organizadas durante o período que é chamado de período Meiji no Japão, que é um período justamente em que o Japão se abriu para a cultura ocidental, particularmente europeia, mas ocidental de modo geral, porque os americanos também tiveram muita participação nesse processo. Então o que você observa nesse sentido, Nathaniel, é que com isso, claro que as artes marciais hoje, elas atuam dentro de uma ideia ocidental, onde envolve essa relação teoria e prática. Mas talvez a pergunta que você esteja fazendo seja com relação ao pensamento clássico chinês, quando você fala de uma prática tradicional, principalmente do Kung Fu, existiria, porque o Kung Fu é muito interessante isso, o Kung Fu ele passa por uma série de momentos, mas muitos desses momentos não envolveram esse contato com o Ocidente. Só para você ter uma ideia, né, o Wing Chun, por exemplo, começou a ter contato com praticantes ocidentais apenas na 10ª geração, que é a minha geração. Quer dizer, antes da minha geração, não existiu nenhum praticante de Wing Chun ocidental. Então o que quer dizer isso? Quer dizer que quando você está falando de prática de Wing Chun, você tem razão, não há essa ideia da teoria. Então como é que ele faz? Né? Como é que se faz? Porque, aliás, é importante até colocar, por que não há teoria? Porque a teoria é uma idealização de um querer onde eu tenho aquilo que eu penso e eu quero agora aplicar aquilo na prática.
Ou seja, eu quero encaixar a realidade dentro da minha cabecinha. Percebe? Então eu quero aplicar, no mesmo sentido, né, que se fala de aplicar um decalque. Né? Você quer decalcar na realidade, na prática, a minha ideia. Isso eu vejo que não faz muito sentido quando nós estamos falando de artes marciais. Aliás, por isso mesmo que não faz muito sentido nós falarmos de aplicação nas artes marciais. Sabe, como que eu vou aplicar este movimento? Né? É muito engraçado que eu vejo muitas demonstrações que a pessoa fala, olha, me ataca que eu vou fazer a aplicação desse golpe. Aí a pessoa ataca e fala, não com essa mão, outra mão aqui, tem que ser com essa outra mão, senão não funciona a aplicação. Justamente por causa disso. Porque isso que está sendo chamado de prática, não é tão prático assim. Então, quando nós estamos falando de artes marciais tradicionais, nós não falamos de aplicação. Nós falamos de exploração. Porque existe um movimento, que em chinês nós chamamos de Jiu Sei, vocês sabem muito bem disso. E Jiu quer dizer o quê? Anunciar, chamar. Eu estou, é modelo, é um padrão, quer dizer, eu chamo um modelo. Que modelo que é? Um modelo para aquele momento, que eu não sei qual que é ainda. Então, quando eu estou realizando a minha prática, a minha cabeça deve trabalhar no âmbito da exploração das possibilidades que aquele movimento pode se transformar. Daí a importância das sequências, porque os ancestrais nos dão uma espécie de, né, os americanos têm uma palavra chamada roadmap, né, quer dizer, eles dão um caminho para nós seguirmos. Então vamos seguir esse caminho que os ancestrais, com a sua experiência, sua sabedoria, nos legou ao longo de várias gerações. Então a partir daí nós temos então essa possibilidade de perceber como que cada movimento se transforma. Né? E aí então nós podemos com isso ter uma vivência, né, desse processo, né, dentro da prática do Wing Chun, sem envolver a relação teoria e prática. Quer dizer, você é ingressado na experiência. Por isso que você observa, muitas vezes não há muita explicação no que você está fazendo. Por quê? Porque você vivencia o fenômeno primeiro para depois interpretá-lo à medida da sua experiência. E aí que entra o Sanfa, que nós estamos falando. E a partir dessa experiência que tem a ver muito com você, você começa a perceber a validade dessa experiência estendendo para a conduta. Por isso que uma prática tradicional de Wing Chun, ou de artes marciais em geral, particularmente as chinesas, extrapolam a ideia de ir num lugar e praticar numa academia, por exemplo, por um período de horas e depois cada um vai para sua casa. Aquilo se estende a um processo, né? Por isso que você vê muitas práticas que depois, né, você vai jantar, você cria, né, uma interface para depois você entrar na sociedade. Por quê? Porque é muito importante que esse processo ele tenha uma continuidade, que só foi startada, foi iniciada dentro da experiência marcial, que é essa experiência que envolve os dispositivos corporais de combate simbólico. E fica uma outra pergunta. A questão da estratégia, do pensamento estratégico, quando nós falamos de Wing Chun, ele se encontra na listagem ou no processo de transmissão? Eu acho que tem uma combinação muito importante. Por quê? Porque, primeiro, a importância, eu acho que quando você está dizendo de listagem, seria a sequência de movimentos, né, que compõe um sistema, é isso, né? Quando existe esse tipo de situação, ou seja, esse sistema que é um legado familiar, aquilo que nós chamamos de família Kung Fu, em chinês Si Mu,
que detém esse legado. E eu explico muito isso, Nathaniel, e você sabe bem, porque as pessoas, quando, pela cultura nossa, elas imaginam que elas vão ingressar, elas querem aprender Kung Fu. Então elas pensam que, como é que se aprende Kung Fu? Tem uma escola, eu vou lá, me matriculo e aprendo. Elas muitas vezes não entendem que qualquer estilo que seja, ela é um legado detido por uma família Kung Fu. E aquele legado é exclusivo, de uso exclusivo da família. Então, para você aprender esse legado, ter acesso a esse legado, é importante que você seja um legatário, ou seja, um membro da família, em outras palavras. Então, a partir daí, essa família ela tem que ter condições de transmitir adequadamente esse legado. Então, essa combinação ela é muito importante, porque não adianta nada eu ter a maior boa vontade e o legado que tenho em mãos ser um legado que não me permite ter elementos para que eu possa trabalhar. E vice-versa, não adianta ser um grande legado, mas que quando personificado, porque é muito interessante isso, né? Esse legado, ele é um patrimônio cultural intangível. Não é um legado como um prédio ou um legado como algo material, um carro ou terras, como é muito comum, né? Ou bens materiais. O legado é um patrimônio cultural intangível. Em outras palavras, ele só é vivificado através da performance humana. Ou seja, quando você vem até a mim para aprender o Wing Chun, você vai aprender, a transmissão se passa através de um processo que em chinês é chamado de Samchi, né? Quer dizer, é um processo direto de transmissão. Por isso que não dá para se aprender por livro, ou pela internet, ou qualquer meio, né, de mídia mais, né, supostamente avançado, porque tem que existir essa transmissão direta entre mestre e discípulo. Por quê? Porque existem muitas sutilezas que só são possíveis e são só passíveis de serem aprendidas através do contato direto entre essas duas pessoas. Com isso, a partir daí, é muito importante que essa pessoa que está transmitindo saiba como fazer. E um dos grandes legados que eu vejo e das grandes contribuições que Grão-Mestre Moyat nos deixou foi justamente em função da preocupação da transmissão de um sistema. Porque quando você quer fazer isso de uma maneira direta, o que quer dizer de uma maneira direta? Ensinar diretamente, querer ensinar, eu barro essa possibilidade de antemão. Por quê? Porque eu preciso criar uma ambiência, uma condição, uma configuração que permita que isso aconteça. E é isso que ele chamou de vida Kung Fu.